você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, seja bem-vindo. O Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia. Todo o projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto Estudos Filosóficos Espíritas trabalha com elementos nucleares da codificação, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e da filosofia e sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. O que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida em sua vivência, não como um corpo teórico disponível quando precisamos de respostas para as questões que a vida nos oferece, mas como uma forma de viver. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade e de reflexão. Liberdade de pensamento, liberdade com responsabilidade e reflexão sempre. Reflexão encaminha para a conscientização. É esse um dos grandes e magnos objetivos da filosofia espírita. O slogan de abertura do programa que nós pronunciamos aqui a você definiu os parâmetros da filosofia, que ao longo de 2.600 anos de história buscou a verdade, que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinamentos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras às 19 horas, que você também pode acessar através da televisão online, com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no site da tvmundomaior.com.br/filosofando, ou ainda no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando. O site da TV também traz a nossa página com todos os programas gravados até hoje. Também o nosso portal de estudos filosofiaespírita.org, você pode acessar alguns programas que estão lá, sempre sob a chancela da TV Mundo Maior e da equipe, e é só clicar na videoteca. Lembramos que você pode comunicar-se conosco pelo facebook.com/cefeorg, com suas opiniões e sugestões que serão muito bem-vindas. Nós lembramos ainda a você que esse programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal. Colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento. Muito bem, no dia de hoje nós estaremos abordando filosofia espírita e política. Nos dias atuais,
torna-se importante e até necessário mesmo compreendermos um pouco mais de política, seus meandros, meios de imposição de poder, finalidade e objetivos. Diante dessa quase catástrofe que hoje é a política mundial, é de suma importância voltarmos um pouco ao passado para localizarmos os seus nobres objetivos em seu nascedouro. A política propriamente dita começa na Grécia, após a criação das polis, das cidades. Um dos seus maiores articuladores na filosofia foi Platão, que com seu livro A República estabelece alguns padrões de exercício de poder. Mais tarde, já no século XVI, surge o livro A Utopia, de Thomas Moros, contemporâneo de Henrique VIII da Inglaterra, com propostas de democracia para o povo e pelo povo, porém muito pouco provável de ser posto em prática, já que seus princípios elaboram uma relação de poder igualitário ao extremo para aquele momento. No século XV, nasce na Itália, ainda não unificada como país soberano, o pensador Nicolau Maquiavel, que nasce em 1469 e falece em 1527, numa transição de século, portanto. Ele escreve a sua obra-prima, O Príncipe, dedicado a Lourenço Magnífico, um dos maiores líderes políticos da cidade de Florença. Alguns historiadores também sugerem que este livro teve como principal inspirador a figura política de César Borgia, romano e filho do Papa Alexandre VI. Nascido em pleno Renascimento, o pensador é considerado fundador da ciência política moderna. Foi um funcionário público de Florença e eventual conselheiro dos Médici, muito próximo a Lourenço Magnífico. Acusado de traição, foi forçado ao ostracismo quando então escreve as duas principais obras políticas, a já citada O Príncipe e Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, numa homenagem ao romano. De formação humanística, Maquiavel trazia como um dos modelos de organização política do Império Romano. Rocha e Querichelli dizem: Maquiavel começa o capítulo 8º de O Príncipe invocando um exemplo histórico para então induzir de tal acontecimento um raciocínio geral. Ele apresenta o personagem Agatocles como um exemplo de político cruel contemporâneo. Em seguida, discorre sobre o uso bom ou ruim, no sentido útil, da crueldade na política. Interessante notar que o pensador renascentista não dispõe de um conceito de Estado e, portanto, não consegue compreender plenamente o surgimento de um Estado nacional. Para Maquiavel, não existe diferenças entre Francisco I da França de seu tempo, Carlos V e César Borgia. Ele apenas percebe a necessidade de se criar uma unificação nacional para que a Itália vença as suas divisões. A história da Itália é muito dramática nesse sentido. Como uma das noções centrais do pensamento maquiavelano, a natureza humana é perversa, diz Maquiavel, e ele prossegue. Os homens seriam essencialmente maus. Os homens são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados, fogem dos perigos, são ávidos de ganhar, têm menos receio de ofender a quem se faz amar do que a outro que se faça temer. E esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Comprazem-se tanto em suas próprias coisas e de tal modo se iludem que raramente se defendem dos aduladores e sempre se revelarão maus se não forem forçados pela necessidade a serem bons. Eu vou até repetir essa frase. E sempre se revelarão maus se não forem forçados pela necessidade a serem bons. Para Maquiavel, todas as relações humanas são relações de poder. Prossegue ele em seu livro O Príncipe. Para o indivíduo, os outros
ou são obstáculos ou são instrumentos para a realização de seus fins. Exatamente por isso é necessário controlá-los sem se deixar cair no controle deles. Parece que nós estamos vendo alguma coisa relacionada à política atual, não é mesmo? Durante a Idade Média, era comum avaliar os atos políticos por meio de juízos de valor, considerados e levados à prática pela Igreja cristã. Ignorando ou deixando de lado a moral cristã, Maquiavel inaugura a ruptura entre política e moral. Ou seja, o ato político deixou de ser avaliado pelo seu valor moral, considerado por ele de sujeição e domesticação pelo clero, para ser avaliado por seu sucesso perante a manutenção de poder. Prossegue Maquiavel num dos trechos do seu livro. Se vistos pela ótica da moralidade cristã, dificilmente seriam admissíveis conselhos como enganar as pessoas, aparentar qualidades que são valorizadas pelo povo e renegar essas qualidades quando estas não forem mais úteis, assassinar aliados quando necessário para a manutenção do poder. O príncipe, portanto, deve ser temido, mas, por outro lado, deve cuidar para que não seja odiado. Sua obra, O Príncipe, é considerado um verdadeiro manual de absolutismo, como vocês estão vendo, já que seu maior desejo é ver uma Itália forte e unificada politicamente, que somente um príncipe que preencha aquelas condições poderia fazê-lo. Mas nós vamos para um pequeno intervalo agora e nós voltaremos para que nós possamos compreender a partir de que momento Maquiavel possa ser inspiração para a política atual, seja internacional ou brasileira. Até já!